Oi, gente! Sandra da Atman, falando mais um pouquinho aí para vocês, hoje com o tema Amando as Diferenças. Oi, gente! Eu tô aqui novamente para falar de algo muito importante nesse momento para nós. Trouxe o meu Ganeshinha, o removedor de obstáculos, para ficar aqui com a gente. Essa semana a gente tá mais em casa em virtude das contenções e da quarentena, em contato principalmente com as diferenças. Então eu queria chamar esse encontro de amando as diferenças, compreendendo as diferenças, respeitando as diferenças, porque uma das coisas que vai acontecer e muito com a gente em casa é que a gente vai estar com todas as pessoas envolvidas, nossos queridos e não tão queridos, e a gente perceber essas diferenças que antes era só virar as costas, ou xingar, ou sair de perto, e agora, por mais que saia de perto, ainda estará muito perto, muito próximo, né? E essa distância vai ficar quase impossível de ser sanada em virtude de refeições, de cozinha, de geladeira, de banheiro, enfim, que é muito próxima para todos. Se for uma sala, então, nem se fala, né? Vai ficar difícil, a gente vai estar muito perto. Então, eu queria falar dessas diferenças e dizer que a gente não precisa gostar, mas a gente precisa respeitar. Há uma frase que foi atribuída a Voltaire, e depois a biógrafa que estudou muito a vida dos grandes e dele principalmente, é quem disse: mas o contexto é o que importa. E a frase diz: eu não concordo com uma palavra que tu dizes, mas eu respeitarei até a morte o teu direito de dizê-la. Então, o que está envolvido aí, né? O que a gente precisa perceber? Esse respeito a essas diferenças é que precisa ser aplicado agora, usado, introjetado no nosso dia a dia, mesmo que a gente não goste de tudo que o outro fala, faz, escuta ou vê, a gente vai ter que aprender a respeitar. E não temos que aprender por causa do tem que, não é uma obrigatoriedade. É só para as nossas relações ficarem mais gentis, gente, ficarem mais gostosas e haver muito mais vezes de riso, brincadeira e piada do que de cara feia, desgostos e tristezas, ou pior ainda, grito, agressividade, num espaço às vezes restrito de movimento, não é? Outro exemplo que para mim faz toda a diferença, e assim, as pessoas não têm que gostar do que a gente gosta e nem têm que aprender o que a gente aprendeu ou viver conforme a gente viveu. E aqui vai uma dica para os mais velhos em relação aos mais jovens. Vamos começar com, por exemplo, música. Então, assim, eu fui de uma geração que adorou e assistiu muitas bandas boas, e eu pude assistir grandes nomes do rock and roll. Enfim, sou apaixonada pelo Rolling Stones, gosto do U2, os Beatles, festivais de MPB, Elis Regina, Legião Urbana, Paralamas, Cazus, enfim, outros tantos que eu vou esquecer alguém importante. Mas os sons de hoje tem muito mais a ver com outros ritmos, mais batida, mais punk, a própria linguagem mais falada, como os raps que eles gostam tanto. Então eu queria dar o meu exemplo pessoal. Um dos meus filhos, por exemplo, gosta da Pablo Vittar. E aqui não é uma crítica para Pablo. O que eu estou dizendo é que num primeiro momento, para quem gosta de MPB e outros sons, ouvir Pablo Vittar, que gosta dessas músicas de hoje, das batidas, enfim, pode ser mais chocante, como foi para mim ouvir.
Mas o que eu me dispus foi a sentar com ele, era um vídeo inclusive, e assistir a esse vídeo da Pablo. E nós vimos ela em eventos, e uma coisa que me chamou muito a atenção foi que eu pude ouvir e ver a relevância, não só na batida, no som, como nas palavras ditas da música e na dança, porque ela é uma showwoman espetacular, né? Então, ela pode não ser do meu gosto musical, sei lá, eu como Elis, ou enfim, mas ela tem o seu valor. Então, gente, ouvir por ouvir, ouvir por amor, porque é meu filho, porque o meu filho gosta e eu amo o meu filho e vou dar crédito e ouvir com amor, me fez aprender a respeitar aquilo que eu não gosto, ou aquilo que eu não escolheria para mim, ou que eu não optaria como cultura ou gosto musical para mim. É disso que a gente está falando, gente. Nem todo mundo gosta do vermelho, tem quem goste do amarelo, do azul e todas aquelas frases que você já ouviu. Temos que dar um time, temos que dar um desconto, sentar com os nossos queridos e ouvir, ver, curtir o que eles gostam também, só pra gente ter mais tempo com os nossos queridos. Aí a gente vai descobrir que os silêncios mudos e desconfortantes vão acabar, que a gente vai ter assunto para trocar e que às vezes a gente vai até rir e fazer piada das brincadeiras. E assim como a gente vai ceder um pouco e o outro vai ceder um pouco. E a pergunta que o meu filho me fez naquele mesmo dia, depois de a gente assistir a Pablo, foi: e agora, mãe, o que você quer assistir? E eu disse o que eu queria assistir, ele foi procurar lá para mim. Então, gente, tem YouTube da vida, tem Netflix, tem Globoplay, tem Spotify com músicas que a gente lembra, mas... então, a gente pode optar. Eu deixo aqui a sugestão do mantra de Shiva, que traz alegria, e eu recomendo, ou Namah Shivaya. Então, gente, curtam seus queridos. Eu vou colocar aqui o som pra gente ouvir enquanto eu termino. Curtam seus queridos. Aproveitem esses momentos para tirar da vida todos os silêncios mórbidos e os desconfortos com quem a gente ama. Que a gente aprenda a ouvir o outro, que a gente aprenda a saber mais do outro, querer estar mais junto com o outro, que é um pedaço de nós. Sejam eles nossos filhos, nossos pais, nossos amigos. Esse mantra traz alegria. A gente vai disponibilizar eles para vocês no nosso blog. E na próxima, talvez uma live, eu não sei, eu quero te convidar para juntos a gente vibrar por todos aqueles que hoje estão trabalhando por nós e para nós, para que nada nos falte. Quero te convidar para a gente fazer juntos uma visualização pelo planeta e pelo Brasil. Se você topar, basta colocar para nós: eu quero. Um grande beijo no teu coração e até!